desde agora e para sempre. Amém. Trecho do Salmo 121. Neste instante de oração e de adoração, nós convidamos o diácono Silvio para que nos eleve em oração neste instante. Baixemos nossas palmas. Convidamos a congregação a colocar-se em pé. Vamos estar indo em hino de adoração ao Deus Supremo. Oh
convidamos a nossa irmã e minha filha, Érica. O Conselho esteve reunido na última terça-feira e recebeu, vindo do Conselho da EPI de Cidade Patriarca,
carta de transferência da nossa irmã Ângela Maria Machado Luzano. Dona Ângela, pedi para a dona Ângela vir aqui à frente, nós vamos recebê-la oficialmente junto com seu esposo, Silvio. Vamos lá, Silvio. O marido serve para essas horas também. Ou só para isso, não sei. Eu queria ler um versículo da Palavra de Deus para marcar esse momento. Texto do livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A senhora vem de uma outra igreja, Peide Cidade Patriarca, aprove a Deus trazê-la para cá como secretária. Aqui a senhora conheceu o Silvio, resolveram juntar as escovas de dente. Casou-se aqui nessa igreja e agora está sendo oficialmente recebida. Lá a senhora cumpriu o seu papel, as referências do reverendo Ricardo são ótimas com relação ao seu trabalho como membro da igreja, a sua dedicação, a sua preocupação com a igreja, e Deus é contigo por onde quer que tu andares. Assim como Deus foi contigo lá em Peide Cidade Patriarca, aqui Ele será contigo também. Nosso desejo é que a senhora continue sendo uma bênção para a vida dessa igreja, não é? Já que desempenha duas funções, além de membro da igreja, agora é a nossa secretária, a secretária da igreja. Que o Senhor faça da senhora aqui uma bênção para nós e que essa igreja seja uma bênção na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vou convidar o presidente do eleito, o vice-presidente do conselho, para essa oração, para nos acompanhar. Baixemos nossas frontes. Senhor Deus, nosso Pai maior, nós somos gratos, Senhor, porque aprove a Ti, Senhor, trazer para o nosso convívio nesta igreja, Senhor, a nossa irmã Ângela. Os nossos corações se alegram, Senhor, porque ela realizou o seu trabalho lá na Cidade Patriarca e aqui conosco, Senhor, já está envolvido em todos os trabalhos da igreja, já está no coral. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem levantado vidas para que aqui, Senhor, desenvolva o seu trabalho. Abençoe a vida da Ângela, do Silvio, Senhor, esse casal tão amado por cada um de nós, que eles continuem, Senhor, nos Teus caminhos, trabalhando, Senhor, na Tua obra, para que todos nós, Senhor, sintamos, Senhor, de Ti o Teu amor, protegendo não só essas vidas, mas a cada um de nós, Senhor, que todos nós cresçamos nos Teus caminhos. Nos abençoe, Senhor, abençoe essas vidas e que nós tenhamos, Senhor, uma noite na Tua presença. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Oficialmente nós declaramos recebida como membro da Pedreira da Topé, nossa irmã Ângela Maria Machado Luzano, da graça. Saiu Machado, trocou o nomezinho, né? Deus abençoe. Dona Ângela vai estar na porta no final do culto para receber os cumprimentos da igreja. Gostaria de dar mais uma palavrinha à igreja, irmãos. Pretendo ser bem rápido. Os irmãos conhecem já a parceria que a nossa igreja tem com a capelania do Hospital Municipal do Tatuapé. Uma parceria já de longa data. E eu queria pedir para as irmãs que trabalham na capelania ficassem em pé. Vamos lá?
Olga, Ana Maria, Dona Assunta, de Marilde. Então, para quem não sabe, né, a gente sempre vem reforçando, vez ou outra aqui, as nossas irmãs aqui, membros dessa igreja, são capelãs do Hospital Municipal do Tatuapé, onde nós temos uma colaboração ativa naquele trabalho, né? Então, vou pedir para o Júnior, pode sentar, obrigado. Vou pedir para o Júnior, então, rodar um videozinho bem rápido, para vocês entenderem um pouquinho do trabalho da Capelania Evangélica Doutores da Esperança no Hospital Municipal do Tatuapé. É rapidinho. Depois eu vou falar por que eu estou passando assim. Esse vídeo é um pouco longo, né? É só para vocês terem um pouquinho de ideia do que acontece todos os dias no Hospital Municipal do Tatuapé. O trabalho da capelania é um trabalho muito sério, um trabalho que tem rendido muitos frutos para o reino de Deus, e nós temos tido aí a oportunidade de acompanhar de perto esse trabalho, na pessoa da Eliana, né, que é a capelã-chefe do hospital. Esse trabalho tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. E hoje nós estamos aí com um desafio especial, por isso que eu estou mostrando um pouquinho desse trabalho da capelania a vocês. Não deu tempo de passar no vídeo, mas quem quiser depois aqui eu tenho uma fotinha. Eu vou deixar lá na porta para quem quiser depois ver. Nós temos um dos capelães, o nome dele é Marcos. O Marcos, quando ele tinha 20 anos de idade, ele trabalhava na CMTC, ele era mecânico da CMTC, ele estava se preparando para abrir a sua própria oficina. Ele foi vítima de um assalto, nesse assalto ele levou um tiro e ele ficou tetraplégico. E ele foi atendido pela capelania. A capelania do hospital deu todo o apoio para ele, e através da capelania ele se aproximou de Cristo, converteu-se e tornou-se também um capelão. E hoje ele está inclusive aqui com a roupinha de capelão, aqui com um aventalzinho branco de capelão. E o Marcos, por um milagre de Deus, na verdade ele só mexe 3 dedos, né, da mão esquerda.
E eu conversava com a Eliane esses dias e o médico que o atende no hospital diz o seguinte: olha, não vamos complicar as coisas, não vamos perguntar por que você mexe esses 3 dedos, porque eu não sei até hoje. Mas se você mexe esses 3 dedos e com ele você faz a tua vida ir adiante, vamos glorificar a Deus. Para que o Marcos possa fazer todo esse trabalho de capelão, para que ele possa ter uma vida ativa como ele tem, ele é um jovem, ele usa uma cadeira de rodas especial. E desde o dia que ele ficou tetraplégico, ele tem uma cadeira de rodas. Essa cadeira de rodas, com o tempo, ela foi se desgastando, as peças dessa cadeira são caríssimas, e houve aí toda uma mobilização da capelania para que se levantasse recursos para que fosse comprada uma nova cadeira de rodas para o Marcos. O pastor da igreja do Marcos ia para a Alemanha a trabalho, e o Marcos mesmo conseguiu fazer uma pesquisa e conseguiu encontrar na Alemanha uma cadeira excelente, que era uma cadeira de mostruário. Essa cadeira custava por volta de 2.000 euros, até mais do que isso, né? Não, 1.800, alguns quebradinhos, né? Quase 2.000 euros, algo que é da então de 5.000 reais. A Eliana, que é a loira, que apareceu no vídeo ali, né? Ela é uma mulher de Deus, né, gente? Quem conhece sabe. Ela se mobilizou, em 2 dias ela conseguiu levantar esse dinheiro. Com muitos amigos, muitas igrejas ajudando, ela conseguiu levantar todo o recurso para comprar a cadeira do Marcos. O que aconteceu? O pastor da igreja dele foi para a Alemanha, comprou a cadeira. Só que quando ele chegou aqui em São Paulo, essa cadeira ela precisava passar pela alfândega. E, para a glória de Deus, chegando na alfândega, por ser um material já usado, ainda que era de mostruário, e para a bênção ali na Polícia Federal, eles liberaram a cadeira sem custo alfandegário mínimo. O que sobrou de custo para essa cadeira simplesmente foi o transporte. A cadeira tem 90 quilos, ela foi transportada pela Lufthansa, e a Lufthansa cobrou uma taxa de R$ 1.464 para transportar essa cadeira. Então aqui eu estou falando de um desafio para a igreja. Você chegou aí, deve ter visto aí nos bancos um envelopinho de oferta especial. A gente quer pagar esse valor para beneficiar o Marcos. A gente quer, o IPI do Tatuapé, nós já ajudamos na capelania de algumas formas. As irmãs que são membros desta igreja, damos uma contribuição mensal bastante tímida, que poderia ser bem melhor do que a gente já doa. Temos condições para fazer isso, é um trabalho gigantesco. Imagina dar conta do Hospital Municipal do Tatuapé inteirinho, pessoas internadas e os seus familiares. O Marcos é capelão. Ele trabalha com você, né, Dema? Ele trabalha no seu andar. Oi? No 8º andar, não é o teu andar, né? O teu é dos queimados. É isso aí. Então, ele é capelão no 8º andar e precisa da cadeira de roda para trabalhar. Então, a ideia do conselho, que tivemos reunião na terça-feira, era lançar esse desafio para a igreja. Se você quiser colaborar, não importa a quantia que você queira dar. Isso é do teu coração com Deus. Tem os envelopes do banco, você pode pegar um envelope, coloca a quantia que você quiser doar e coloca dentro do gasofilaço. Não precisa identificar, não precisa colocar seu nome, não precisa fazer nada. É um desafio que a gente está lançando para a igreja. Se você quiser dar um passo aí a mais e trazer uma colaboração para verdadeiramente ajudar aí a pagar essa despesa da cadeira do Marcos. Ok? Então é isso. Não vou me prolongar mais, porque o horário está passando. Esse é o nosso desafio. Eu vou deixar lá na porta a fotografia do Marcos, quem quiser conhecer. Inclusive, tem o telefone celular dele aqui. Pode anotar o celular dele, pode ligar para ele, pode conversar com ele. Ele vai ficar muito feliz, eu tenho certeza. Né? Quem sabe do esforço do irmão sabe o quanto isso vai ser importante para ele. Deus abençoe a vida de todos. Vou chamar o grupo de louvor.
Boa noite, irmãos. Eu gostaria de saber se, antes de louvarmos, eu gostaria de saber se nós temos algum visitante de primeira vez hoje conosco. Visitante de primeira vez? Qual o seu nome, por favor? João. João, muito obrigada pela sua visita. Nós ficamos muito felizes com você aqui. Esperamos que você volte mais vezes para louvar a Deus junto conosco. Amém? Quem aqui se sente um verdadeiro soldado de Deus, do Senhor? Amém? Que bom, glória a Deus. Tenha em mente que Deus chama soldados corajosos para a sua batalha. Ele não quer soldados tímidos, Ele quer soldados ousados. Amém? Vamos então marchar pelo Senhor. Com bastante alegria, fiquem em pé, por gentileza.
palavra diz que nenhum olho viu e nem ouvido ouviu a respeito do que Deus pode fazer em nós. Ele te dá sim um futuro certo quando você acredita nisso. Ele te dá esperança quando você acredita nisso. Ele te dá um caminho, uma direção quando você acredita nisso. Quando você põe as suas lutas, quando você põe as suas tribulações, quando você põe a sua vida nas mãos dele, que é o Todo-Poderoso, que tem o tempo em suas mãos, nós acabamos de cantar. E aí sim você pode ver, mesmo em meio às lutas, você pode ver o teu futuro certo, o teu caminho guiado por Deus. E você tem a força na hora certa, para agir na hora certa, para falar na hora certa. Não pare de clamar, nunca pare de clamar a esse Deus. Nunca pare de clamar. Ele quer ouvir o seu clamor, porque aí sim Ele virá em teu socorro. Amém? Põe os teus sonhos, põe os teus planos, tudo na vida, nas mãos de Deus. E aí sim você verá o mover de Deus na sua vida, o agir de Deus na sua vida. Ele tem promessas para você. Ele deixou a palavra dele com as suas promessas para você. E Ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, Ele é Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tenha certeza disso. Amém?
eles vêm à frente, eu queria comunicar à igreja que as nossas crianças na escola dominical, no mês de fevereiro, fizeram uma campanha de arrecadação de produtos de higiene para o envio a uma instituição missionária da nossa igreja. Para quem não sabe, o mês de fevereiro é o mês em que nós, da IPI do Brasil, comemoramos o mês das missões nacionais. Então, a escola dominical, o departamento infantil resolveu promover uma ação entre as crianças para que eles pudessem aprender um pouco mais sobre missões e fizeram aí uma coleta de materiais de higiene, 2 caixas. A Associação Betel veio retirar e trouxe para nós aí uma cartinha de agradecimento, né? Agradecemos a doação dos produtos de higiene, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre Betel, basta entrar aí no portal da IPI do Brasil. A Associação Betel é uma associação que tem como mantenedora a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que é a nossa igreja nacional. É uma casa-lar que abriga crianças em situação de risco na cidade de Sorocaba. A Associação Betel já abriu seu leque para vários outros trabalhos. Vale a pena conhecer um pouquinho mais daquilo que a igreja está fazendo aí pelas crianças. Então vamos orar. Pedir o Felipe nos conduzir para as irmãs. Senhor, meu Pai, estamos agora na sua presença. Deus, queremos colocar a vida de cada criança agora no teu altar, Senhor. Pai, crendo que o Senhor está à frente de todo o trabalho que fazemos, Senhor. Pai, colocamos nossas vidas, Senhor, pedindo direção ao Senhor. Sabemos e dependemos do Senhor em todas as coisas, Senhor. Meu Pai, eu peço abençoa cada criança aqui, Deus, que cada criança possa entender um pouco mais da sua palavra e querer ser parecido mais com Jesus. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vou pedir para que os irmãos localizem nas suas Bíblias o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 12, apenas o versículo de número 39. Mateus, capítulo de número 12, versículo 39. Vamos ficar em pé. Mateus capítulo 12, versículo 39. Diz assim o texto: Ele, porém, Jesus respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos receber a Tua palavra de modo a traduzi-la em atividades de cunho prático na nossa existência como discípulos do grande Mestre Jesus. Nós queremos, ó Pai, pedir que o Teu Santo Espírito agora ilumine a nossa mente, o Teu Santo Espírito agindo com liberdade entre nós, domine por completo o coração da igreja, para que essa palavra possa falar ao nosso coração de maneira profunda, possa nos desafiar, possa nos alertar e possa nos fazer andar pelo reto caminho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sê conosco nesta hora, fala a vida da igreja,
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de perceber, ou se quiserem podem verificar nas suas anotações. Eu estou desde o início deste mês fazendo uma série de sermões que falam um pouco da caminhada de Jesus com os seus discípulos. Nós entramos pelo mês de março. O mês de março é um mês que antecede o dia em que nós iremos comemorar a Páscoa, que é a ressurreição do Senhor Jesus. Esse tempo que antecede a Páscoa é um tempo oportuno para que nós, seguidores de Cristo, seus discípulos, possamos refletir um pouco na nossa caminhada, possamos refletir um pouco sobre o que temos de fato feito com a palavra que recebemos da parte de Deus, com os ensinamentos que vêm da palavra do Senhor a cada domingo, a cada oportunidade que fazemos a nossa devocional diária. Qual tem sido a nossa caminhada como discípulos? Esse é um tempo oportuno e por isso nós estamos desenvolvendo alguns sermões para que a igreja seja motivada a esta reflexão. Vamos pensar um pouco hoje nesse diálogo de Jesus. Jesus faz uma afirmação aqui bastante contundente. Ele diz que uma geração perversa, ou seja, está dizendo às pessoas que estavam ao seu redor, chamando aquela geração de geração perversa. Aquela geração perversa então lhe pedia um sinal miraculoso. Ele disse o seguinte: nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Se você olhar o Evangelho de Mateus, os outros evangelhos você vai poder verificar isso também, mas de uma maneira aqui especial o Evangelho de Mateus, que está no texto básico da nossa mensagem, você verá que neste momento, capítulo 12 do Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus envolvido numa discussão ferrenha com os grandes líderes religiosos conhecidos como fariseus. E não era apenas com os fariseus, Jesus estava envolvido com uma série de discussões sobre a legitimidade do seu ministério, com doutores da lei, com escribas e até mesmo com populares que estavam no meio da multidão. Todas essas pessoas, em algum momento, começavam a suspeitar ou lançar dúvidas no seu coração se Jesus era mesmo o Messias que haveria de vir. Os religiosos, a esta altura, o estão acusando de ser um blasfemador. Jesus, por outro lado, diz que ele não é um blasfemador, que os blasfemadores são aqueles que o acusam porque, ao invés de recebê-lo como Messias, estavam duvidando que o Espírito de Deus agia sobre ele. Havia, portanto, uma grande confusão, e no meio dessa grande confusão, aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus pedem um sinal do céu. E Jesus diz: não adianta pedir sinal. Vocês são uma geração perversa e adúltera, por isso nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. E o que era esse sinal do profeta Jonas? Jesus estava se remetendo diretamente àquilo que iria lhe acontecer no futuro bem próximo. Depois de alguns dias, Jesus seria definitivamente acusado de blasfêmia, seria preso por ordem do Sinédrio, numa manipulação injusta com o Império Romano. Jesus então seria açoitado, seria crucificado, seria morto, e ao terceiro dia Jesus ressuscitaria. Por isso ele diz: o único sinal e suficiente que será dado a vocês,
geração perversa e adúltera, será o sinal do profeta Jonas, ou seja, o sinal da ressurreição. E por que essa semelhança entre o caso da ressurreição de Jesus e o profeta Jonas? Simples de entender. Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe. Jonas foi sugado da face da terra pela boca de um grande peixe, ficou 3 dias desaparecido dentro daquele grande peixe. E depois de 3 dias, falamos sobre Jonas recentemente, vocês devem se lembrar disso, Jonas volta à superfície, Jonas volta à vida normal, e ali então recebe a ordem de Deus, ou pelo menos entende o que Deus definitivamente quer dele, vai à cidade de Nínive, proclama a palavra de salvação da parte de Deus, e muitas pessoas naquela cidade são salvas. Por isso Jesus diz: eu não vou dar para vocês mais nenhum outro sinal. Aguardem o sinal do profeta Jonas, o sinal que mostraria que Jesus também passaria 3 dias no estado da morte, envolvido pela morte, e depois desses 3 dias ele ressuscitaria, ele voltaria à vida. A morte e a ressurreição de Jesus em especial seria então o grande sinal que mostraria para aquela geração adúltera, para aquela geração perversa, que de fato ele era o Messias. Mostraria a todos a sua real identidade como Messias e como Filho de Deus. Jesus estava dando um basta para um povo que só queria saber de sinais, só queria saber de milagres. Jesus queria ver no coração daquele povo mais fé. Eu queria então destacar aqui, a partir desse discurso de Jesus, dessa frase de Jesus, essa assertiva de Jesus, dizendo que não iria lhes fornecer nenhum outro sinal a não ser o momento da sua ressurreição, para que de fato eles conferissem de perto que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Eu queria conversar um pouco com os irmãos, queria conversar um pouco com a igreja sobre fidelidade, sobre a fidelidade do discípulo, sobre o seu papel como discípulo e como você tem desenvolvido a sua fidelidade a Jesus Cristo e a sua palavra. Quero abordar também que muitos, na tentativa de manter-se fiel a Jesus, deturpando o exercício puro, pleno e bíblico da fidelidade, têm se tornado pessoas religiosas, tornando a religião um fim em si mesmo e deixando de ser um legítimo seguidor de Cristo. Um terceiro e último momento era falar sobre o zelo que o discípulo deve ter e como Jesus exige, mas o zelo com entendimento, não o zelo como nós interpretamos humanamente, falamos e aplicamos a nossa própria maneira. Então, através desse versículo, eu quero passar aí rapidamente por essas 3 abordagens para que você verifique a sua caminhada como discípulo de Cristo, nesse tempo que é um tempo de reflexão. Uma primeira coisa, então, primeiro assunto que eu quero abordar aqui. Veja que Jesus chama aquela geração de uma geração adúltera. Essa palavra é uma palavra forte. Porque quem é o adúltero? Pense nisso. O adúltero é alguém que fez votos de fidelidade a uma pessoa, comprometeu-se diante dos homens e diante de Deus, com juras de amor e fidelidade, ali contraiu uma aliança com o seu cônjuge e sem qualquer outro tipo de explicação, trai a outra parte, causando um sofrimento terrível, causando um dilaceramento no coração da outra parte, fazendo uma ruptura familiar,
trazendo um processo de sofrimento sem precedentes à vida daquela instituição chamada matrimônio e daí por diante. Essa palavra de Jesus é uma palavra forte. Ele chama aquela geração de geração adulta. Uma geração que havia feito uma aliança com ele, Deus que era a parte que desposava o seu povo. O povo, por sua vez, resolve trair ao Senhor com falsos deuses e muitos outros deuses com D minúsculo, sejam eles impulsos do diabo, sejam eles produções independentes do próprio psicologismo de cada pessoa, não importa, mas a verdade é que aquela geração havia adulterado a sua aliança com Deus, havia rompido a sua aliança com Deus da pior maneira possível, e essa maneira era a traição. Deus se sentia traído pelo seu próprio povo. Daí essa expressão, geração adulta. Meus irmãos, sem medo de errar, eu posso dizer para vocês que ser uma geração adúltera não era um privilégio, entre aspas, daquela geração dos dias de Jesus e nem apenas das gerações que antecederam a vinda de Cristo. Sem medo de errar e com toda segurança, nós podemos dizer que desde que Deus instituiu o seu povo sobre a face da terra, em todos os momentos houve a manutenção de uma geração ou outra que tenham sido adúlteras porque flertavam com muitos outros deuses. E a nossa geração não é em nada diferente daquela outra geração do tempo de Jesus, nem das outras gerações passadas. Ainda a nossa geração é passível desta mesma crítica feita por Jesus. Uma geração de pessoas que estão preocupadas em ver sinais visíveis da parte de Deus. Pessoas cuja fé se resume a contemplar fisicamente atos milagrosos, mas tem o seu coração muito longe de Deus. Gente que tem alimentado o seu coração flertando com outros deuses com D minúsculo, que podem ter muitas outras conotações, mas que no final das contas nos afastam de Deus, porque rompem, porque atentam contra a aliança que Deus tem conosco. Um teólogo inglês chamado Chesterton, ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte: que quando o ser humano deixa de acreditar em Deus, ele começa a acreditar em qualquer outra coisa. Vou repetir para você. Quando o ser humano deixa de acreditar em Deus, quando a sua crença em Deus se desgasta, quando você começa a perder em percentuais da sua crença em Deus, de maneira inversamente proporcional, você começa a acreditar e acreditar em outras coisas que não são Deus. Mas pastor, e um camarada que diz que é ateu, também acontece com ele? Acontece. Porque quer você queira admitir ou não, um ateu ele crê em alguma coisa. Sabe do que ele crê? Que não existe Deus. Ele precisa crer que não existe Deus. E aliás, alguns estudiosos, alguns teólogos têm uma expressão que eu acho fantástica e correta. Eles dizem que nós, seres humanos, temos que fazer muito mais esforço intelectual para não acreditar em Deus do que de fato acreditarmos em Deus. Ou seja, as provas contundentes da existência e da ação de Deus no mundo são tão gigantescas e têm um porte tão maravilhoso que o esforço para se tentar provar a não existência de Deus é muito maior do que o esforço para se provar a existência de Deus.
E a verdade é que muitos hoje, mesmo dentre os cristãos, infelizmente, podem ser elencados no rol da geração, daqueles que traem a aliança que Deus fez conosco, que teve um preço muito caro, que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Muitos cristãos têm flertado com outros deuses, têm deixado de acreditar em Deus para acreditar em muitas outras coisas. Mas como assim, pastor? Não é isso, eu não tenho deixado de acreditar em Deus. Eu sei que a minha fé empalideceu um pouco com as lutas do dia a dia, mas eu não tenho deixado de adorar a Deus e de crer em Deus. Veja o que Chesterton diz: quando você deixa de crer em Deus, quando você deixa de se apegar em Deus, irmão, você começa a se apegar em alguma outra coisa. É assim, essa é a nossa constituição humana, nós somos assim. Você quer ver uma coisa? Sabe qual é o pior Deus que nós levantamos como ídolo para nós, e com grande facilidade nós trocamos pelo nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Sabe qual é o pior Deus? O pior Deus que nós servimos, que não é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o nosso próprio ego. Você sabia que o seu ego pode se tornar um Deus para você? É. O seu desejo por alguma coisa pode sorrateiramente tornar-se um Deus para você, que toma o lugar do Deus e Pai na sua vida. E tudo na sua existência, tudo na nossa existência que tomar o lugar de Deus, se converte diante de Deus em idolatria. E convertendo-se em idolatria, converte-se em traição diante de Deus, o que faz com que a pessoa se torne parte de uma geração de gente adúltera na presença de Deus. Muitos estão estabelecendo hoje o seu ego, os seus desejos, como um novo e estranho Deus. Estão servindo o próprio ventre, como diz a linguagem bíblica. Estão deixando de crer em Deus, estão deixando de caminhar com Deus para acreditar mais em si mesmo do que acreditar em Deus. Eu quero também, sem medo de errar, dizer para você que a igreja hoje no Brasil vive um grande engano. Muita gente está achando por aí afora que o grande inimigo da igreja, ele está fora da igreja, mas o grande inimigo da igreja muitas vezes está dentro da igreja, está dentro de você mesmo, que é exatamente a deificação do seu próprio ego. Aquele que faz com que você cometa um adultério espiritual com Deus, quando você passa a servir aos seus desejos. Então eu quero lhe dizer o seguinte: se você tem refletido nesse tempo sobre a necessidade de se tornar um melhor discípulo de Jesus Cristo, de tornar-se um seguidor de Cristo realmente fiel, pare para pensar nisso que eu estou te falando nessa noite. Não deixe passar essa oportunidade de colocar numa balança. Se por um lado a sua credibilidade à pessoa de Deus, a sua aliança com Deus em Jesus Cristo tem decrescido, alguma coisa tem crescido do outro lado. E normalmente o que tem crescido do outro lado é o alimento ao nosso próprio desejo com um Deus que ferozmente tenta nos tragar das mãos do Deus real, vivo e verdadeiro. Os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, eles não são pessoas que trocam Jesus por alguma outra coisa. Os discípulos de Jesus, de fato, não são adúlteros espirituais. São pessoas que querem e não abrem mão de servir um único e verdadeiro Deus. Por um único e simples motivo: quando você se dispõe a ser um verdadeiro discípulo de Jesus,
Sabe o que você tem que fazer? Negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Não é assim que a Bíblia fala? Ou me enganei? Você tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E negar-se a si mesmo nada mais é do que dizer não a esse Deus com D minúsculo estranho, que combate dentro de você, na sua própria carne, com o Espírito de Deus que está habitando no seu interior, tentando trabalhar você constantemente nas mãos do Pai. Meus irmãos, essa é uma luta ferrenha. O apóstolo Paulo muitas vezes cita esta luta, mas é uma luta vencedora para o discípulo de Cristo à medida que ele se propõe a negar-se a si mesmo, não viver mais para si mesmo e ser fiel a Deus que revelou o Senhor Jesus Cristo como o único e eterno Salvador e Senhor. Portanto, eu queria deixar aqui esse primeiro ponto. Cuidado, Deus não quer que você faça parte desse rol de uma geração adulta. Muitos estão por aí buscando um Deus que só faz sinais e milagres. Muitos estão alimentando a sua religiosidade com aquilo que se vê e não por aquilo que se crê. Quando Jesus quer discípulos que não o troquem por nada, que neguem-se a si mesmo, que não tenham o seu desejo e o seu ego como Deus com D minúsculo, e sigam-no como mestre, como Senhor dele. Muitos, em segundo lugar, podem também ser elencados não apenas na geração adúltera, mas na geração perversa. Veja que Jesus diz assim: uma geração adúltera e perversa pede um sinal. Quando Jesus cita aquela geração como geração perversa, ele está falando de ninguém menos do que as pessoas que conheciam muito bem a religião dos seus dias. Sabe por quê? Sabe quem é uma pessoa perversa? Você pode me dizer assim: perverso é uma pessoa má. Tá bom, mas não é só isso. O perverso, sabe quem é? É aquele que conhece as regras, aquele que conhece a lei e se julga acima da lei. Esse é o perverso. Percebe? Aquele que trabalha com lei, então, deve conhecer muita gente que se julga acima da lei. Então, eu vou te falar, esses caras são perversos. Só que você não pode passar em muitos lugares que esses caras são assim. Perverso é esse. Jesus estava se dirigindo a quem? Aos religiosos do seu tempo. Gente que conhecia e conhecia muito bem a palavra de Deus, mas se julgavam acima da palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, já que a conversa é ser adúltero espiritual, já que a conversa é nos alertar com relação a isso, eu vou dizer uma coisa para você. Uma das melhores maneiras que Satanás tem de empurrar as pessoas para tornarem-se idólatras do seu próprio ego é a religião. Como assim, pastor? Mas você está dentro de uma igreja e está descascando a lenha da religião? Exatamente. Eu amo o cristianismo, mas eu odeio qualquer comportamento religioso. A religiosidade não tem nada a ver com Jesus. Religião, ela tem um objetivo e uma razão de ser. Religião é um fenômeno social que cria um ambiente para que você dê fluidez à sua espiritualidade dentro daquilo que você tem. Para isso que serve a religião. Quando passa disso, ela não serve para mais nada. Ela só serve para escravizar. Ela só serve para fazer pessoas deixarem de servir a Deus legítimo para servir a si mesmo, para servir o seu próprio ego. Vou dizer a você que vive uma vida só de religiosidade, você está seguindo o pior dos caminhos, que é um caminho do auto-engano. Sabe por quê? Porque quando a gente só cria um caminho de religiosidade, quando nós não trilhamos um caminho de cristianismo, o que acontece é o seguinte: você
você passa a ter uma sensação de santidade, uma sensação de santidade, porque você fez isto ou aquilo, entre aspas, para Deus, mas você não fez aquilo com o seu coração íntegro na obra de Jesus Cristo. Você fez porque você tinha que cumprir um compromisso religioso. E isso não funciona diante de Deus, é a sensação de santidade. É mais ou menos como aquele negócio da dieta da maçã. Alguém aqui já fez a dieta da maçã? Então, qual é a filosofia da dieta da maçã? Você come, ela dá uma sensação de saciedade. Ok? É isso. O sentimento religioso pode continuar fazendo. Mas é pecado, não. Maçã faz bem. A comparação é essa. É o sentimento de saciedade que você tem, só que não é a saciedade da sua alma, é a saciedade do seu próprio ego. Você tem uma sensação de saciedade, uma sensação de santidade, porque você prestou um pretenso serviço a Deus, mas na realidade as coisas de Deus mesmo estão escondidas atrás de um véu de mistério que só descobre e só vive quem tem integridade de coração na presença do Senhor. Meus irmãos, o pior caminho a ser seguido é esse. A geração perversa que Jesus se refere, ela existe hoje. E você pode estar fazendo parte dessa geração. Cuidado! A palavra de Deus é uma palavra de alerta hoje, para quem pretende ser um discípulo legítimo do Senhor Jesus. O religioso, ele tem uma aparência de santidade, mas o seu coração está distante de Deus. O que é que Jesus disse? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Há uma aparência de santidade, mas o coração está distante de Deus. Quando você se torna uma pessoa religiosa, você começa a vestir máscaras. Você começa a passar um verniz em cima de uma madeira que está podre. Isso é religiosidade. Isso é o efeito nocivo, o pior uso que alguém pode fazer da religião. E triste é ver que em muitos períodos da história do cristianismo, e ainda hoje, muitos são aqueles que estão usando a religião para fazer uma prática tão degenerada. Eis a questão. Deus quer que você seja um discípulo que pratique a verdadeira religião. A religião daqueles que têm inteireza e integridade de coração. Se você não se esvaziar a si mesmo, você vai ser apenas uma pálida caricatura de um discípulo, e não um discípulo verdadeiro. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer isso. Eu sei que o desejo do nosso coração, porque nós estamos aqui, é servir a Jesus sendo um discípulo legítimo. Mas se nós não tivermos atenção na maneira como nós caminhamos, nós corremos o risco não apenas de nos tornar uma geração adúltera, mas de nos tornar uma geração perversa. Uma geração que está na igreja como se o culto fosse um grande baile de máscaras, como se tudo fosse um grande teatro. A gente finge que está louvando a Deus, espera que Deus finja que aceita o nosso louvor, palavras vazias, sem coração, atitudes sem amor, comportamentos falsos, religião de atores. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não tem nada a ver com Deus. Se alguém algum dia disse para você que isso tem a ver com Deus, ele estava redondamente enganado. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem. Geração perversa. Eu tenho certeza que você não quer fazer parte dessa geração. E por fim, para que a gente se livre de tudo isso, nós precisamos nos converter em pessoas zelosas para com as coisas de Deus, mas pessoas que têm entendimento.
Usando uma linguagem bíblica, nós devemos nos livrar do fermento dos fariseus. Você sabe que no fundo, os fariseus tinham lá uma intenção até que positiva. Eles queriam proteger Israel, proteger a lei que regia a vida de Israel de qualquer coisa que pudesse denegri-la. Mas, embora tivessem zelo nesse sentido, eles não tinham entendimento. Eles não entendiam que a lei de Deus, que a palavra de Deus, ela não é um caminho para produzir meia dúzia de regras hipócritas e ridículas que colocam gente fora do reino de Deus. A palavra de Deus, a lei de Deus, ela é feita para ser observada com zelo. Ela é feita para você olhar para ela como um caminho para a tua liberdade e não para o teu aprisionamento. É assim que muita gente foge da igreja. É assim que muita gente não entra hoje numa igreja. Porque infelizmente liga uma televisão e vê um verdadeiro aprisionamento. Você liga a televisão e vê gente que quer te escravizar. Mas meu Deus, eu olho aquilo, por muitas vezes digo, essa gente quer chegar aonde? O que é isso? As pessoas querem escravizar as outras, enquanto deviam estar pregando a palavra de Deus como um caminho de liberdade. Portanto, se você quer ser um legítimo discípulo de Jesus, ame a palavra de Deus, apegue-se a ela com zelo, com entendimento, sabendo que nela há as palavras de vida eterna, e aqui, nessas páginas, está um caminho de liberdade. É isso que Deus, é isso que o Senhor Jesus espera de nós. Vidas submetidas ao Espírito Santo. Jesus tinha aquela geração como blasfemadores, porque não criam que o Espírito de Deus estava sobre ele. E Jesus quer que nós cremos que Ele está aqui, que o Espírito de Deus está entre nós, igreja, corpo de Cristo e presença viva e real do Senhor sobre a face da terra. Jesus quer que nós creiamos nisso, que nós ofereçamos as nossas vidas para isso e por isso, com dignidade, com honradez, honrando cada letra, cada palavra, mas no vento do Espírito, a aliança que Deus tem firmado conosco. Uma vida de fidelidade a Deus, que diz não ao seu próprio ego e aos seus desejos, que não flertam com falsos deuses do nosso tempo, mas que olham única e exclusivamente para Jesus, que seguem sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda o caminho que Deus tem determinado para nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor Jesus quer discípulos que entendam a lei, que vivam a palavra de Deus e que nunca se julguem acima dessa palavra, e sejam servos e não senhores, submetidos à sua vontade, com o seu coração aberto para aprender, porque discípulo é o eterno aprendiz. Discípulo é aquele que aprende, que vive uma vida de aprendizado. Se você não tem isso, irmão, peça humildade para Deus, para que Ele ensine a você o caminho que você tem que andar. Porque ainda que você se tornar maduro, você não vai se desviar dele. Quem conhece essa palavra? Uma palavra de Provérbios para as crianças. É uma palavra que serve para todo mundo. Quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus, seja um homem ou uma mulher zelosa, com entendimento, que celebre a cada dia a liberdade em Cristo Jesus, vinda pela palavra de Deus. Fazendo isso, você estará completamente isento de ser incluso num dos rols malditos firmados por Jesus nessa colocação de Mateus 12. Não ao adultério espiritual, não à perversidade, não à religiosidade, não ao legalismo, sim ao zelo com entendimento, sim ao discipulado consciente, a uma vida de fidelidade, a uma vida de liberdade, a uma vida que realmente honra a Deus não apenas com as suas palavras, mas com o seu coração. Uma vida íntegra e, sem dúvida alguma, uma vida irretocável na presença de Deus. É isso que Deus deseja da sua vida, do seu discipulado.
Que Ele nos ajude a cumprir essa tarefa. Que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que em nós habita, nos dê a oportunidade de refazermos, quem sabe, o nosso caminho. Nos dê a oportunidade e forças para vencer a tentação dos falsos deuses. Que o Espírito de Deus nos conduza a um caminho zeloso, para que realmente a igreja não se desvie daquilo que Deus pretende de nós. E nós sejamos inclusos no outro rol de pessoas, naqueles que um dia irão contemplar Jesus dizendo o seguinte: vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que para vocês está preparado desde a fundação. É nesse rol que eu quero estar. E para você entrar nesse rol, você tem que ser discípulo como manda a palavra de Deus. Deus nos abençoe. Vamos orar.
Estamos caminhando para o final do nosso culto. Quero convidá-la a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Nós teremos um momento de oração. Quero te convidar a refletir sobre tudo aquilo que a palavra de Deus nos disse nessa noite. Que você tenha esse momento como um momento de oportunidade. Um momento, quem sabe, de correção de rotas, de retomar antigos caminhos, de viver o discipulado pleno, porque é isso que Deus quer na tua vida. Senhor, nós queremos declarar o nosso desejo de sermos fiéis a Ti, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, clamar para que nesta noite o Senhor sonde cada coração que aqui está, reafirme a Tua divina aliança feita em Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que cada um aqui tenha plena consciência e o dever de negar-se a si mesmo, tomar a cruz de Cristo para segui-lo. E assim, ó Deus, nós possamos cumprir um caminho de fidelidade como discípulos, como servos do Senhor. Senhor, livra-nos da tentação de servir aos nossos próprios desejos antes que servir ao Senhor, de alimentar o nosso próprio ego, ó Deus, com aquilo que nunca satisfaz, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, da religiosidade barata, que nos dá um sentimento de saciedade, de falsa santidade, para que vivamos, ó Deus, a verdadeira e única religião, que é servir e seguir a Cristo Jesus, que na cruz do Calvário morreu em nosso lugar, para que assim, ó Deus, como servos, servas Tuas, ó Deus, nesta hora nós possamos trilhar um caminho seguro, caminho, ó Deus, que nos leva à Tua presença eterna. Fica, Senhor, conosco, abençoa-nos para que sejamos povo zeloso, mas zeloso com entendimento, que saibamos muito bem aplicar o conhecimento que vem da Tua palavra, como palavra de liberdade, ó Deus, para que vivamos a liberdade dos filhos de Deus, porque o Senhor não nos chamou novamente à escravidão, o Senhor nos deu espírito de liberdade, e é nesse espírito que nós queremos viver, mas não queremos abrir mão de ter zelo por aquilo que o Senhor nos direciona. Livra-nos, ó Deus, das ciladas do maligno, livra-nos, ó Deus, das palavras dos falsos profetas, ó Deus, e conserva-nos, ó Deus, no Teu único e reto caminho. Fica, ó Deus, com a Tua igreja, derrama a Tua graça e a Tua paz sem fim sobre nós, derrama a Tua misericórdia e faz-nos, ó Deus, discípulos coerentes com aquilo que o Senhor deseja encontrar no nosso coração. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Instante mais para alguns avisos, irmãos, um pouco da atenção dos irmãos. Dia 22, no sábado, nós teremos o sábado jovem, que é o TIM, esqueci o restante, sábado TIM, né? Que é um trabalho voltado
para os adolescentes, né? Às 18 horas. Então, se nós temos amigos, né, temos os nossos filhos eventuais, né, ou conhecemos, e nós temos essa oportunidade, tragam aqui, para que eles participem. Já é a terceira edição que nós temos do Sabarutim, né? Essa vai ser a terceira edição. Então, é maravilhoso nós estarmos trabalhando nesse sentido. No dia 23, nós temos o culto de ação de graças pelo aniversário da nossa igreja, que estará comemorando 65 anos. Né? Então, é um momento também de nós estarmos aqui presentes, trazendo visitantes, é um momento também de evangelização. O coral estará trazendo hinos de louvor para esse acontecimento, às 19 horas. Oi. Na verdade, o refrigerante e os salgados já estão em ordem, garantidos. O que nós precisamos convidamos os irmãos que vão estar participando logo após a comemoração, o culto, né, de ação de graças. Nós vamos estar indo ao salão social, estaremos fazendo uma social, estaremos ali batendo um papo, conversando, e então convidamos os irmãos e as irmãs para que tragam um prato, apenas um pratinho de doce. Um pratinho, mas que traga doces, para que a gente possa, né, compartilhar. O salgado e os refrigerantes já estão todos já definidos, está tudo em ordem, só falta agora, então, o doce. Mais um aviso, rapidinho, a Escola Bíblica Dominical continua nesse tema do quadrimestre, o tabernáculo, Cristo e o cristão. Tem sido assim um trabalho muito gostoso, né? Temos aprendido muito sobre o que representa o tabernáculo e o que é Cristo nessa representação, nesse trabalho. Então, aquele irmão e irmã que tem essa oportunidade, que ainda não pôde vir, venha. Para encerrar, nós havíamos na semana passada falado sobre o número que nós temos de enfermos. Nós tivemos um testemunho da Dona Maldi, que já, né, pode-se tirar o nome dos... pode continuar orando, né, mas eles já estão bem, né, nesse sentido. Nós temos aqui, só um instantinho, irmã, nós temos uma solicitação de oração que não está aqui no boletim, que é da Sônia Sotano. Ela está internada, ela foi para um exame e aí os médicos acharam melhor segurá-la porque ela precisaria tomar mais medicamentos, né? E aí ela está durante essa semana, está lá em um estudo, está sendo cuidada. Então vamos estar orando pela Sônia Sotano, pelo seu esposo, né, presbítero Laurimar, para que ela consiga, né, resolver o seu problema de saúde e estar logo em breve aqui conosco. Nós estamos muito alegres, mais uma vez, assim como aconteceu na semana passada. Nós temos 2 pessoas desta relação aqui que já estão praticamente num processo já, né, de recuperação muito rápida, né, apesar do tempo. O presbítero Carlos Cardoso, que está aqui conosco, graças a Deus, né, ele está aqui já participando do trabalho conosco, que Deus abençoe, presbítero. E o tio Danielino, Valdemar Lourenço, ele passou por um período bastante difícil no hospital, por 3 cirurgias, e ele já está trabalhando, já está no seu trabalho, né, forte, né, resistente, lógico que ainda com todo o cuidado que é necessário, né, mas está lá, né, em vitória. O que significa isso? Que as orações que nós temos conduzido a Deus, né, Deus tem ouvido e tem trabalhado na vida dessas pessoas. Então, os demais aqui, esperamos que um dia só apareça o nome enfermo, não tenha mais ninguém aqui com necessidades, mas nesse período vamos estar trabalhando nesse sentido. Irmã, não entendi? Já, semana que vem já vai estar já sendo, né, a nossa secretária vai estar já limpando já esses nomes aqui, com a graça de Deus, né? Sobrinho da Yara, como é o nome dele? O nome, Alexandre. Não nos esqueçamos também do nome do Alexandre. Vamos estar orando por ele, para que Deus trabalhe na sua vida também.
Irmãos, muito obrigado, que Deus nos acompanhe em paz nos nossos lares. Amém. Boa semana.